temos exemplos recentes, eu estou-me a lembrar do partido de Manuel Monteiro, que não augurou nada de bom em relação à criação de novos partidos. Pensou nisso quando criou este movimento? E Manuel Monteiro tinha um discurso semelhante ao seu? Não tem. Creio que talvez não concorde com esse ponto da sua análise. Valorização da família, exatamente, por exemplo. Acabar com a dicotomia esquerda-direita. Eu não vou comentar as propostas do Dr. Manuel Monteiro e do seu partido, não é essa a função do MEP, mas creio que, se bem visto com atenção, encontrará muitas diferenças. Mas a questão que se coloca é muito oportuna. Portugal não tem tradição, ao longo destes últimos 30 anos, de surgimento de novos partidos. E é muito difícil constituir um novo partido em Portugal. O aspecto do financiamento, que há pouco referiu, é um deles. 7.500 assinaturas, as pessoas estão desiludidas com a política, etc. Há um conjunto de dificuldades, de obstáculos, de barreiras, que tornam muito difícil constituir um partido político. E a nossa resposta é, e então? E então? Tem fé? Não é fé, não é só uma questão de fé, é uma questão de trabalho, é uma questão de determinação, porque se nós acreditamos que podemos servir o país com uma nova proposta, com uma alternativa, que por mais difícil que seja, faz sentido, enfrentemos as dificuldades. As dificuldades não... Desde quando, para alguém, as dificuldades devem constituir um fator de desistência? Acredito que para muitos, preferindo eventual conforto de uma vida mais calma e serena, ou optando por outras formas de intervenção cívica, com valor, escolham outro caminho. E têm toda a legitimidade para isso. O facto de ser difícil, de existirem muitos obstáculos, a nós, Movimento de Esperança Portugal, só nos fez cerrar os dentes, estar mais determinados e dar tudo o que está ao nosso alcance para construir este projeto. Diz que é um partido para gente comum. O que é isto de gente comum? É muito interessante. Eu disse que foi um projeto iniciado por gente comum. Ou seja, porque, como era dito no início, o senhor é o único rosto do projeto. Embora esteja no nosso site os nomes das pessoas que protagonizaram. Mas realmente são nomes que não são conhecidos da comunicação social. As pessoas não conhecem o seu nome e a sua fotografia. Talvez irmos por partes. Mas o que é que quisemos dizer com isto? É que a política, da forma como nós a interpretamos, é uma matéria para todos nós. Gente comum neste sentido, cidadãos comuns. Não é para especialistas, não é para políticos profissionais, não é para elites. A definição de que país queremos, de que sociedade queremos, o envolvimento da construção de uma sociedade mais justa é um tema para todos nós. Ninguém está dispensado dessa missão. E por isso há aqui um sinal de esperança nestes 60, ou nestes 59, porque há um eventualmente um pouco mais conhecido. Dos 59 membros do Movimento de Esperança Portugal que não são conhecidos, dizem aos seus concidadãos, como nós fizemos, vocês podem fazer. Cheguem-se à frente, deem um passo. Têm uma palavra a dizer na política, como a vemos, na construção deste futuro mais justo e mais humano. É esse o sinal que nós queremos dar. Porque, repare, todos nós concordamos que a democracia tem sido, de alguma maneira, fragilizada pelo afastamento dos cidadãos do exercício da atividade democrática, da participação. E isso não pode continuar, porque, por definição, a democracia tem que ser participativa, tem que ser cada um de nós, cada cidadão, tomar parte nesse processo. O que eu gostava de lhe perguntar é se as pessoas que estão consigo e onde acha que pode ir buscar apoios fortes, é junto de pessoas que já têm o apelo de participação cívica, nomeadamente, por exemplo, em IPSS, em apoio social. Estes primeiros 60 têm um trabalho, são homens e mulheres, muitos deles com muito trabalho social desenvolvido, em ONGs, na área da cooperação para o desenvolvimento, na área da ação social, na área da proximidade. Muitas com inspiração católica. Também, e porque não creio que seja proibido. Mas têm esse traço em comum. Muitas destas pessoas têm a sua vida profissional estabilizada, a sua vida pessoal construída, e têm um histórico de intervenção social. Ou seja, em algum momento, em formatos muito diferentes, desde as associações de estudantes até ONGs da cooperação para o desenvolvimento, que se dispuseram a servir o bem comum na sociedade civil, aquilo que chamamos de sociedade civil. E que agora consideraram que é um tempo de ir mais além. Porque a política é fundamental. E nós não podemos viver o tempo inteiro escondidos atrás da ideia que chega a estar na sociedade civil. Claro que a intervenção na sociedade civil é fundamental. Foi sempre isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Mas é também essencial ir mais longe e estar disponível para servir na política. E estas 60 pessoas, na sua maioria com essa experiência anterior de participação na sociedade civil, deram esse passo, que pretende ser um desafio,
um chamar outros, um dizer venham também. Não é o MEP o vosso formato? Nenhum problema. Encontrem o vosso formato. É o partido A, B ou C? Ótimo. É um novo partido a criar? Excelente. Façam alguma coisa. Levantem-se e andem. Estão lá pessoas também ligadas aos movimentos anti-aborto, penso eu. Não foi critério de recrutamento. Não, onde eu queria chegar era tentar perceber claro. se a sua base de apoio é essencialmente uma base de pessoas com vocação, ou pelo menos inspiração cristã. Se é um partido de inspiração cristã, no fundo. Pois, e agradeço-lhe muito essa pergunta, porque não é esse o critério. Como é evidente, isso é um ponto muito importante recuperarmos, os cristãos, os católicos, enfim, a confissão predominante em Portugal, tem uma definição, a Igreja Católica, muito clara. É que não há partidos católicos e existem católicos em vários partidos. Se quiser podemos ver vários exemplos, que são conhecidos publicamente, de católicos que são dirigentes políticos em diferentes partidos. Às vezes até em partidos inesperados. O Bloco de Esquerda tem católicos com posições muito ativas. E, portanto, deixar claro, os católicos em Portugal têm liberdade de filiação política ou de participação política em qualquer partido político e não há nenhum partido, não houve, não há e não pode haver, que se assuma como partido de católicos, como um partido que representa os católicos. E, portanto, o MEP não tem de toda essa ambição, não é um partido de católicos. O facto de eu, concretamente, falando por mim, ser reconhecido publicamente como um católico, faz parte da minha identidade, da minha forma de estar e de viver. Nunca o escondi, nem tinha porquê. E tenho todo o orgulho nessa característica, que não é nem mais nem menos que qualquer outro meu concidadão. Agora, daí confundir com esta ser uma iniciativa de católicos, ou para católicos, vai um enorme passo que não está dado. Este é um projeto aberto a crentes e não crentes, a homens e mulheres que tiveram participação em instituições próximas da Igreja, porque são muitas e com muita atividade, ou outros que nunca tiveram nesse contexto. E, portanto, é um projeto como deve ser, aconfessional, sem nenhuma referência religiosa.